E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um de perto e de joelhos orava, dizendo: Pai, se quer, faça com que este cálice, contudo, não se faça minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu o anjo do céu e confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E Deus aplica o texto ao nosso coração, poder aceitarmos. Meus amados, a mensagem do Getsemane, nós teríamos muitas para tirar desse texto, mas a mensagem primeira que salta aos olhos é que Jesus tem esse bendito costume de orar. E por que nós sempre estamos aqui batendo nessa tecla sobre a oração? Porque a oração fazia parte do ministério de Cristo. E os irmãos notam que Jesus tinha aquele hábito de sair para lugares isolados e ali orava. E nós, como pastores, temos observado que nunca os crentes foram tão chamados à oração como no presente século. A oração tem sido negligenciada dentro da igreja. O povo de Deus tem negligenciado esse ministério. E é o ministério de Cristo. Enfatizou, deu ênfase. Não há vitória na vida cristã se não tiver oração. É aquela história que eu falei muito lá na igreja no Irã. É a bendita experiência do quarto secreto. Jesus ia para lugares isolados e orava. Ele e o Pai. Essa é a missão da ovelha muda. A mensagem da ovelha muda no Getsemane é esta: Pai, intercessão, oração, guarda-os para que não entreis em tentação, porque se entrar, tem tudo para cair. Se entrar na tentação, vai ter tudo para cair. Então a oração dele é: Pai, para que não entre em tentação. Assim que ele, irmãos, querida igreja, que salta aos nossos olhos a mensagem da ovelha muda é que naquele sofrimento todo, naquela crucificação lá no seu psique, a ponto do seu suor se transformar em gota de sangue, Jesus intercedia por nós. Quem ama, ora. Quem ama muito, ora muito. Quem ama, intercede. Quem ama, intercede. Então a mensagem do Getsemane: oração, oração e oração. Enquanto nós meditamos no quadro do Getsemane, nosso irmão Cifredo vai louvar o Senhor. Oh
Amém. Graças a Deus. Lucas capítulo 22, nos versos 47 a 53, fala da traição. E depois, do 54 ao 62, falará da negação. Vejamos bem o primeiro, a partir do verso 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, prendemos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram primeiro, disse: Saístes com espada e corretes para deter-nos ao redor? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Meus queridos, pensando na traição, é importante nós pensarmos aqui em três coisas. Primeiro, há várias maneiras de trair. Há várias maneiras de trair. Jesus fala: com um beijo, traís o filho do homem. Tem a maneira mais dolorosa. Vamos concordar aqui com uma coisa? Toda facada dói. Eu nunca tomei nenhuma, mas não é muito dor. Toda facada dói. Agora, a facada que mais dói é daquela que nos é mais próxima. É o que Jesus está dizendo. Judas, você se aproxima dizendo que é meu amigo, me beijando para me cair. Quem nunca ouviu a história da morte de Júlio César, onde várias pessoas se aglutinam e começam a apanhar água? E entre aqueles que o apanhavam, estava o seu filho adotivo, Brutus. E quando ele vê a pegada de Brutus, ele diz: até tu, Brutus. Essa situação histórica, comparada com a história também verídica da traição de Cristo, nos mostra que, entre tantas maneiras de se trair, a pior maneira é quando nós traímos fazendo de conta que somos próximos. Meus queridos, sabe o que significa Judas? Significado da palavra? Significado da palavra é louvor. Judas quer dizer louvor. Não significa bonito? É lindo, né? Louvor. Você colocaria o nome de Judas no seu filho? Você já viu alguém assim, já era chamado Judas? Porque ele é o significado seja bonito. Ainda que o significado seja bonito. A história de Judas não por isso o seu significado. Meus queridos, os nossos beijos condizem com a intenção do nosso coração? Vamos tomar cuidado com isso. Toda traição é dolorosa, principalmente a traição daqueles que se aproximam, se fazendo mais amigos. Algo mais que a gente pode pensar aqui é que Jesus olha para eles e fala: mas agora é a hora do poder das trevas. Ele fala: eu estive com vocês em diversas outras situações, e vocês viram que eu não sou nenhum salteador, mas agora vocês se aproximam de mim como se eu fosse, porque agora é a hora do poder das trevas. Meus irmãos, essa hora do poder das trevas que aconteceu na traição de Cristo está acontecendo hoje na situação da igreja brasileira. A hora do poder das trevas. Os crentes hoje estão sendo tratados como preconceituosos, como homofóbicos. Sempre estivemos na sociedade, nunca agredimos um homossexual, nunca fizemos mal a ninguém. Mas hoje, porque é a hora do poder das trevas, estão se aproximando de nós como se nós fôssemos salteadores. Estou dizendo isso só para nós entendermos o que aconteceu com Cristo no passado e acontece hoje. Então, indo adiante, a partir do verso 54. Então, prendendo, o levaram e o conduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada vendo assentado perto do fogo, ficando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais.
me negarás? Antes de cantar o galo, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Assim como há diversas formas de trair, há diversas formas de negar. Judas traiu com um beijo, diversas formas de trair. Pedro negou a Cristo de 3 maneiras diferentes. A primeira diz que Pedro seria Cristo de longe. A negação dele começou aí. Aqueles que seguem Jesus, sem um compromisso direto com Jesus, está negando o nome de Jesus. Há diversas maneiras de negar. Primeiro, seguir de longe. A segunda, falar que Pedro se aquecia junto aos inimigos de Jesus. Tinha uma fogueira ali, e Pedro se aproximou daquela fogueira. Há diversas maneiras de negar o nome do Senhor. Seguindo de longe é uma maneira. Se aquecendo com os inimigos de Jesus, eu não posso ter comunhão com as trevas. É outra maneira de negar o nome de Jesus. E por fim, a declaração aberta. É como nós dizemos, eu não sou este, eu não tenho esses valores, eu não tenho esses princípios. Isso para mim é uma questão tão importante. Meus queridos, nosso Senhor Jesus, mesmo diante disso, ele não se negou em dar a sua vida. Quando cortaram a orelha de alguém, ele falou: não, eu vou insistir, não precisa levantar a espada e pode vir. Curou a orelha e continuou. Quando Pedro nega, ele olha para Pedro olha para ele e começa a chorar. E mesmo Cristo presenciando a negação, ele não voltou atrás. É maravilhoso perceber que ainda que haja muitas maneiras de trair, e muitos não têm traído dessas maneiras, ainda que haja muitas maneiras de negar, e muitos os têm negado dessas maneiras, Cristo, de maneira nenhuma, ele cumpre o seu propósito em nossa vida. Ele nos ama, ele investe em nossas vidas e
Está no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 27, versículos. Vamos ler a partir do verso 27 até o verso 54. Vamos acompanhar a leitura. Nós vimos a mensagem da ovelha crescendo, a mensagem da ovelha na traição, na negação, e agora a mensagem da ovelha muda no Calvário e dos seus buscadores. Mateus 27, a partir do verso 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, e parece, mais ou menos 300 a 600 soldados, fecha parênteses. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, descendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei de Deus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe o rei na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram do manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. E chegou a um lugar chamado Golgota, que significa lugar da caveira, devem a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sua. E, assentados ali, guardaram. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desce da cruz. Cremos nele. Confiou em Deus, pois nem livrar agora. Significado pequeno, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios que diziam também os ladrões que haviam sido crucificados por ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E alguns do pé estavam, ouvindo isto, diziam: Eles clamam por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo bebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvar. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os túmulos, e muitos foram dos santos, dormiram, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, foi a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a Deus. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o verbo
passaram, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E Deus aqui, a leitura da sua Santa Palavra. Queria destacar aqui a partir do verso 27. Jesus é submetido a uma sessão de pancadaria. E nem sei se o primo vermelho existe, e disparar, escarrar dele, cuspir dele, bater. Foi submetido a uma sessão de pancadaria, mas não abriu as portas. E sabe por quê? Tudo isso por tua causa de caminho, por causa de cada um de vocês aqui, por minha causa, foi submetido a esse vexame, a esse trono, a esse vitupério. O Deus Criador de tudo se fez homem, se esvaziou, veio submeter-se a essa humilhação, para que malditos como nós nos tornássemos benditos, por causa de um bendito que se fez homem. Mas a seguir, acharam um homem chamado Simão, um sirineu, e obrigaram a carregar a cruz. Tudo indica que esse Simão acabou sendo o Rufo, que é mencionado por Paulo nas suas epístolas. Alguns estudiosos da palavra dizem que esse homem depois é reconhecido como o Rufo, nas epístolas paulinas. Mas, irmão, o privilégio carregar a cruz de Cristo, carregar a cruz do Senhor. Seríamos dignos? Pedro diz a história que ele foi crucificado. Mas ele queria uma coisa muito diferente da crucificação normal que os romanos faziam. Ele dizia: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Salvador. Queridos irmãos, santo bendito privilégio, carregar o nome de Jesus Cristo. Tremenda responsabilidade. Temos nós diante do mundo de Deus, o título que temos, de sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que o temor a Deus está colocado de lado, não se teme a Deus, e a gente percebe isso, até mesmo entre nós. Às vezes, pregando, cantando hinos que falam de sacrifício, de renúncia, de morte. Não tem jeito. É sério. Olha o preço que foi pago. Olha o preço que foi pago. Pancadaria, crucificação. Agora eu estou carregando a cruz ou estou sendo peso na cruz? Estamos carregando a cruz ou estamos participando da crucificação? E finalmente, a tentativa de Satanás, usando aquele ladrão do outro lado: se tu és o Filho de Deus, desce. Tudo que é possível, desce. Salva-te aqui, salva nós. Não desceu por minha causa, nem por tua causa. Não desceu por tua causa, nem por minha causa. E quando o nosso pecado caiu sobre ele, Deus não pôde olhar para ele. Porque o pecado, a iniquidade nossa caiu sobre Jesus. Então o Senhor virou o rosto
Pense. Pense nessa noite. Deus não pode olhar o pecado nosso, teu, caiu. A mensagem da ovelha muda. Não abriu os olhos. Rosto desfigurado. Não posso descer, porque há uma obra a cumprir, porque haverá um povo que se chamará pelo meu nome. E esse povo é a igreja, que vem atravessando séculos e séculos. Aquele grupo que vai permanecer fiel, pronto, para quando ele falar, sobe aquele caminho. Aí nós vamos, e assim estaremos para sempre com ele, e com todos os santos, tanto do Velho como do Novo Testamento, com ele, para todos, porque ele não agradece, o preço foi alto, por ti e por mim. Seja bem-vindo, o Cordeiro. Cantemos, seja bem-vindo, seja bem-vindo, o Cordeiro. Seja
capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12, me acompanhe nessa narrativa, que diz assim, 24, a partir do verso 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os corpos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais que com eles estavam. Então Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Meus queridos, o relato da ressurreição é tremendo. Se a história de Cristo terminasse com ele no sepulcro, olha, nós aqui só teríamos mesmo uma história de Cristo para ser contada. Mas não terminou isso. A história de Cristo culmina com a sua ressurreição. Eu gostaria de falar algumas lições que esse texto nos oferece acerca da ressurreição de Cristo. Primeira lição: por que aquelas mulheres foram as primeiras a testemunharem da ressurreição de Jesus? Por que não os apóstolos? Mas sim aquelas mulheres. O versículo
E aí você encontra Jesus. E por fim, meus queridos, essas mulheres chegam nos apóstolos e falam que Jesus ressuscitou. E o texto fala que parecia um delírio. No texto fala, ali no versículo 10, versículo 11, tais palavras que pareciam como um delírio. E a discussão é a seguinte: ressuscitou ou não ressuscitou? Elas dizem que sim, eles dizem que não. Ressuscitou ou não ressuscitou? Sabe o que Pedro faz? Pedro diz: olha, quer saber de um? Ao invés de eu ficar aqui discutindo, eu vou lá para me certificar. Eu vou lá ter as minhas próprias conclusões da minha experiência direta com o Senhor. Meus queridos, não é assim que acontece? As pessoas ficam discutindo: será que é verdade ou será que não é? E elas mesmas não procuram testar as coisas. Se o assunto não tem importância, então nem tem atenção para a discussão sobre ele. Mas se o assunto é importante, a ressurreição de Jesus é o assunto mais importante da humanidade. Se o assunto não é importante, e ele é, faça com Pedro. Vá lá tirar suas próprias conclusões. Vá lá para você ter a sua própria certeza. Procure isso na palavra, procure orar, procure o Senhor, e com certeza o Senhor se revelará a você. Louvado seja Deus pela ressurreição de Cristo. Meus queridos, com isso, nós teremos ainda o grupo Homens do Rei cantando ao Senhor.
e aguardar esse glorioso dia. E estando ele com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Dois varões. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes. Amém? Vamos cantar o hino 113, diáconos, por favor, coloque os seus lugares aqui. Hino 113 do cantor cristão. Diáconos, tomem os seus lugares, vamos passar os elementos. E aguardar esse glorioso dia. E estando ele com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Dois varões. E lhes perguntaram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes. Amém? Vamos cantar o hino 113, diáconos, por favor, coloque os seus lugares aqui. Hino 113 do cantor cristão. Diáconos, tomem os seus lugares, vamos passar os elementos.
desse momento tão precioso e tão solene? Quem pode? 1 Coríntios, capítulo 11, vou ler o texto, o verso 27, diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. A palavra de Deus traz tamanha seriedade acerca deste assunto, e diz que quem participar indignamente é réu, é culpado, será julgado. E chega a dizer que ali havia muitos que estavam doentes, e a gente já viu morrer por causa disso. Mas vamos entender o que isso quer dizer. Meu querido, a palavra do Senhor vai nos dizer duas coisas importantes. Primeiro, se entrarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quem é que pode participar? Se entrarmos na luz como Ele na luz está. Se você está na luz de Cristo, assim como Cristo anda nessa luz, nós temos comunhão. E o sangue de Cristo nos purifica. Precisa ter comunhão com Cristo, comunhão com a igreja de Cristo. Mas, meus irmãos, observe que Jesus diz: examine-se cada um a si mesmo. Então, não sou eu que tenho que examinar você. E você não pode examinar o outro. Você tem que examinar si. É você que tem que dizer diante do Senhor se você está na luz de Cristo, assim como Cristo está nessa luz. Examine o seu coração. Mas veja, o texto não fala examine-se e deixe de comer. Diz. Não, o texto fala examine-se e coma. E aqui vale uma orientação que parece que muitos não entenderam. Se você não estiver em condições de participar da ceia, você não está em condições de fazer nada espiritual. Se você não estiver em condições de participar da ceia, você não tem condições de orar. Você não tem condições de confessar o nome do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa acha que apenas deixando de participar da ceia, pronto, pode continuar do jeito que está. A Bíblia fala: examine-se. Está vendo o problema? Em nome de Cristo. Em nome de Cristo agora. Clame ao Senhor pela solução desse problema e coma. Não deixe de comer. Meu querido, se arrependa no seu coração, se quebrante, assuma um compromisso com Cristo de resolver essa situação e coma. Cristo morreu
porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de Jesus, como nos ouve. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes, o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Em memória de Jesus, bebamos o cálice. Anunciando a morte do Senhor até que ele venha, e no 112 do cantor cristão. Apenas ressaltando aqui, ele manda Alvani, ela manda pelo internet, dizendo que está acompanhando o culto, e é uma emoção muito grande rever irmãos queridos e também o seu esposo aqui no santuário. O irmão Rosinaldo Aleixo, ele diz: bom dia, amada igreja, passei por um procedimento cirúrgico e estou acompanhando o culto em casa ao lado da minha família. Um abraço a todos, vamos orar pelo Rosinaldo. 112. para todo sempre. Amém. Podeis aceitar, encerrando nesse momento que é a transmissão internet do culto e também pela Rádio Melodia.